Nós estamos vivendo a pandemia do Covid-19. O setor esportivo está totalmente paralisado. As competições oficiais do Paraná estão suspensas. Mas o presidente da Federação Paranaense de Vôlei se reuniu com o presidente de outras federações, de outras modalidades, e lançou uma proposta. Eu vou conversar com o Jandrei Vicentim, que é presidente da Federação Paranaense de Vôlei do Estado do Paraná. Jandrei, qual é a sua proposta para fazer com que isso se encaminhe? Bem, boa noite, Zé, boa noite, amigo do Gazeteiro. Eu acho que com as mesmas, os mesmos problemas que o voleibol enfrenta, todas as outras federações esportivas também estão enfrentando. E não agora, mas lá no início da pandemia, lá ainda no mês de março desse ano, né, tive a iniciativa de convidar os presidentes das modalidades coletivas, que são futsal, handebol, basquete e o vôlei, para que a gente pudesse conversar sobre esse cenário que estava se apresentando. E dali nós já verificamos que nós teríamos um ano muito difícil, um cenário muito preocupante, e dali nos surgiu algumas propostas de que a gente pudesse levar ao governo do Estado, que é um Estado que investe muito no esporte. Em razão desse investimento, os municípios mantêm equipes nas mais diversas modalidades, né? Não só as grandes cidades, mas pequenas cidades também, com projetos específicos em cada uma das suas modalidades. E nós levamos a nossa dificuldade, primeiro, da manutenção dessas entidades de administração do desporto, que as entidades, quase na sua maioria, exceto talvez o futsal, que tem aí uma paixão enorme, porque é muito próximo do futebol, né? É uma modalidade muito parecida com o futebol. Então, ele tem alguns patrocínios. Todas as outras sobrevivem com recursos das próprias contribuições dos filiados, né? São as anuidades, são as mensalidades, são as realizações de competições que ajudam a manter as federações. E com essa paralisação da atividade, todas as federações entraram em inatividade. A gente hibernou, não existe competição, não tem entrada, não tem receita, né? E aí, com essa dificuldade, nós levamos a conhecimento do governo do Estado essa preocupação nossa, porque não só aqui no voleibol, todas as modalidades têm funcionários, né? Além de ter funcionários, os nossos campeonatos é o que motivam também técnicos a terem emprego, preparadores físicos, massagistas, toda uma cadeia. E, claro, o produto mais importante, que são os atletas, que muitos deles recebem bolsas ou subsídio, até salário, muitos sobrevivem também do esporte. Levamos isso para o governo do Estado com a proposta de que, porque o governo teria dificuldade de fazer suas competições também, dada a gente sabia que essa paralisação ia durar 90 dias, como tenho certeza que antes dos 90 dias não vai voltar nada do esporte, nem das aulas, porque a gente está muito ligado também à escola, né? E levou essa preocupação de que o Estado teria dificuldade, nós teríamos dificuldade de calendário, porque ia bater calendário, porque as competições sul-americanas, nacionais e internacionais, todas também pararam. Não foi só um caso isolado dentro do Estado. Então, todo o calendário precisa ser colocado de quando voltar em diante. Não sabemos quando vai voltar ou quando iria voltar. E que ia ter essa dificuldade também de calendário, dificuldade de que pudesse parar, por exemplo, os jogos abertos. Você já trabalhou na secretaria, tive a honra de ter você como meu mestre lá na secretaria. A gente sabe que quase para uma cidade toda, na escola, todas as escolas são usadas para alojamento, né? E é uma semana toda. Então, o Estado ia ter uma dificuldade tremenda de parar convencer uma cidade a parar mais uma semana de aulas, né? E não é só uma cidade, são várias outras cidades, né? E eu não estou te ouvindo, Zé, mas tudo bem. Estou vendo vocês gesticularem. Bem, qual a sua proposta diante dessa situação toda? A dificuldade, a não realização das competições, e qual a proposta que você apresentou às demais federações
e ao Estado do Paraná, ou seja, à Superintendência de Esportes? Nós sabemos que o governo do estado investe quase 8 milhões de reais para fazer os Jogos da Juventude, os Jogos Abertos, os Jogos Universitários do Paraná. Isso compreendendo todas as fases regionais, fases finais da Divisão A e da Divisão B. E a gente sabe que o estado também ia cortar, e uma das primeiras áreas que são cortadas, infelizmente, é o esporte, né? E o que nós propomos? Nós propomos uma redução para o governo, ao invés de gastar todos esses 8 milhões, que eles subvencionassem as competições das federações, porque nós teríamos a facilidade de convencer um município. Se eu fizer uma competição de vôlei, eu levo para uma cidade, eu não vou precisar 10, 12 escolas, como precisaria uma fase final dos Jogos Abertos. Eu precisaria de apenas uma, talvez 2 escolas. Então, é mais fácil negociar com o diretor. O formato de competição das federações também é diferente, não é uma semana toda, compreende quase que sempre os finais de semana, talvez uma sexta, sábado e domingo, então perderia um dia de aula, seria muito mais fácil essa negociação. Segundo também, diga. Então, a sua ideia é de que as modalidades seriam divididas em cidades. Isso, exatamente. Uma do que mais até foi apresentado ao governo é que a gente pulverizaria a realização das modalidades. Ao invés de concentrar numa cidade apenas, a gente teria em várias cidades do Paraná acontecendo modalidades. E não só o vôlei, como a gente abriu a proposta, a gente convidou também as modalidades individuais, porque as individuais apenas têm na fase final, né? Então elas não têm na fase regional, mas que elas também pudessem realizar essas fases finais, ou os seus campeonatos. E aí a gente teria bocha, bolão, ciclismo, xadrez, judô, karatê. Imagino que são 25 modalidades dentro Seriam 25 cidades que estariam se movimentando em razão dos jogos. Isso. Eu achei uma ideia, particularmente, né? Não sei se... Não só 25, Zé, porque, por exemplo, no vôlei a gente tem o masculino e o feminino, e não necessariamente eu teria que fazer numa semana o masculino e o feminino e na mesma cidade. A gente podia, por exemplo, estou falando do vôlei, a gente pode levar o feminino para uma cidade e o masculino para outra. Então, poderia aumentar isso para 50 cidades. Né? E o custo, né, Jandrei, se você me permite, o custo seria muito mais reduzido, porque os municípios também gastam, né? Sim, os municípios... O gasto do município para participar de uns Jogos Abertos, Jogos da Juventude, é apenas o seu deslocamento, né? Tem um custo de inscrição. Mas tem custo, né? Mas tem custo. E lá a alimentação, o custo com a arbitragem, a hospedagem da arbitragem, de toda a organização, é tudo custeado pelo governo do estado. Está aí nesse orçamento de quase 8 milhões aí ano para a realização das competições de rendimento. E o que a gente propôs é justamente... reduzir isso, porque as federações, para realizar os seus campeonatos, não gastam 8 milhões. Né? Por quê? Porque nas nossas competições, as equipes pagam tudo. Elas pagam a alimentação, elas pagam a arbitragem, elas ficam hospedadas no mesmo lugar, mas a cidade sede é a que banca a hospedagem da arbitragem da comissão organizadora. Então, essa fórmula de que o governo do estado, ao invés de fazer as suas competições, pudessem ajudar as federações a realizar as suas, né? A gente manteria as equipes em atividade, a gente manteria o esporte em desenvolvimento, o emprego do profissional da educação física, nós voltaríamos os atletas, aqueles que ainda sonham em ser profissionais, os atletas adolescentes e jovens, ainda com o seu sonho de lutar por um lugar numa seleção estadual e, quem sabe, numa seleção nacional, né? A gente manteria, todo mundo se ajudaria, porque a gente ajudaria as cidades teriam um custo menor para participar das competições da federação, porque elas precisam participar das competições da federação para ter o vínculo do atleta para participar dentro dos Jogos Abertos, Jogos da Juventude. E se a gente fosse manter o calendário, seria impossível. Era como se tentar colocar uma coca de 2 litros dentro de uma garrafinha de 500 ml. Não ia caber. Então, se é que eu entendi, se você me permite, seria, por exemplo, as competições promovidas pelas federações, independentemente da modalidade,
serviriam como as competições para os jogos. Seria mais ou menos isso ou não estou sendo... É mais ou menos isso. O que a gente não conseguiu conversar, detalhar, é de que forma, assim, porque nós temos uma competição que nem todos os da competição da federação estão participando dos Jogos Abertos, e nem todos que participam dos Jogos Abertos estão participando da federação. Entendi. Então, esse cenário que talvez... E nós apresentamos isso para a Secretaria de Estado, na verdade, a Esporte Paraná hoje, que é a autarquia ligada à Secretaria de Educação e Esporte, e foi muito bem aceita, foi muito bem recebida, né, pelos gestores do esporte, na pessoa do Betão, que voltou para lá, recebeu muito bem essa proposta, o Cristiano, mais o Milico, que são as pessoas que estão no comando, né, do esporte, e apresentaram isso ao superintendente, que é o Hélio Virbinski, que também já chegou até a anunciar essa proposta. Inclusive, se quem está nos vendo me permite, o Jandrei até sugeriu a gente fazer uma conversa a 3 com o superintendente do esporte. Até eu falei com ele, vou conversar com você, você lança a proposta, no transcorrer dessa semana ou da outra eu vou conversar, vou convidar e tentar falar com o superintendente para a gente, porque eu, embora não seja atleta, eu acho muito legal tudo isso, e você é testemunha disso, que eu curtia e sempre curti esse tipo de coisa. Agora, eu fiquei muito feliz com a notícia que você me deu, que o Betão voltou para a Superintendência do Esporte, mas será que ele aprendeu a jogar golfe ou não? Não sei se é golfe, mas o Betão tem uma ligação muito forte com a federação ao qual eu assumi aqui. O Betão, no início da década de 80, já era árbitro de voleibol, né? E daí migrou para a secretaria, abandonou o apito, mas golfe eu não sei se ele joga, não. Não, eu estou brincando com você, porque quando foi lançado o golfe lá em Toledo, nos Jogos Abertos do Paraná, eu inventei uma falcatrua lá e fiz ele fazer o lance num barreiro que ele me mata até hoje de raiva. Só por isso que eu fiz a brincadeira. Mas, Jandrei, agora a tua proposta está aí, está colocada. Eu, particularmente, embora não entenda muito de nada e nem um pouco, mas eu achei sensacional. E eu acho que deve ser levada à frente. Quero até te cumprimentar por ela. Agora eu te pergunto, você está na Federação de Voleibol do Paraná há pouco tempo, porque nós tínhamos lá o Neuri, que fazia já, se não me engano, uns 400 mil anos que estava lá cuidando. Mas o Neuri é uma pessoa sensacional, tentou, foi lá a nível de Brasil, para o vôlei e tal. E como é que está esse teu trabalho lá? Como é que você está se sentindo como presidente da Federação Paranaense de Vôlei? Benja, eu assumi no dia 6 de março. Na primeira semana que eu assumi, veio a pandemia, né? Apesar de eu ter assumido a presidência. Mas eu já estou na federação, confiando no Neuri, tocando aqui a administração da federação há 4 anos, desde que eu voltei com ele lá da CBV. Fui convidado a dirigir a comunicação da CBV lá no período que ele esteve lá, e voltei para a federação. Ele me deu essa incumbência de gerir administrativamente a federação. Fui eleito no ano passado, mas a posse só aconteceu dia 6 de março. Então, assumi no melhor momento, né? O Neuri ficou exatos 37 anos, 11 meses e 24 dias no cargo de presidente. O Gaddafi da Federação de Vôlei. Brincadeira, Neuri, um abraço. E tenho orgulho de suceder uma das pessoas com maior reconhecimento, não só no vôlei, dentro do esporte do Paraná. O Neuri sempre foi referência aí de posicionamentos, uma pessoa que tem posicionamentos muito fortes, né? Mas sempre na luta pela defesa da modalidade dele, do esporte, né? E foi um grande professor. Eu não sei, né? Se eu chegar a 25% do que ele fez nesses 37 anos, já vou me dar por satisfeito. Viu, Jandrei? E esse trabalho dele, se você me permite, já rendeu algumas coisas importantes para a história do vôlei do Paraná, né? Porque já aconteceu
N coisas no vôlei do Paraná por um trabalho que vem de uma história. Por exemplo, hoje nós temos equipes importantes, uma coisa mais até profissional em Londrina, Maringá e outras cidades, que estão participando de competições a nível nacional, né? E isso tudo vem de uma sequência de uma história. Isso é inegável. Sim, dentro desses 37 anos aí, o Paraná já teve altos e baixos, já teve momentos no qual ele já relatou, eu não cheguei a viver, né? Mas ele relata que a federação chegava a pagar as luzes para não ter consumo, não ter gasto, porque não tinha dinheiro, porque não tinha competição, porque não tinha equipes, filiados, né? E nós estamos vivendo talvez um dos melhores momentos, né? A gente lembra muito de uma fase dourada aí, de grandes conquistas, de grande visibilidade, quando foi o Rexona aqui em Curitiba, né? Que encantou, lotava o Tarumã até hoje é lembrado como a casa do projeto do Rexona, quando teve o Bernardinho, né? Mas nós tivemos aqui nos últimos anos aí participação de equipes na Superliga em Maringá, em Ponta Grossa, e também, e agora recentemente, o vôlei feminino em Curitiba, no projeto da Gisele Miró. Né? Londrina também teve alguma coisa, né? Londrina na Superliga B, Maringá também com o feminino na Superliga B, São José dos Pinhais também na Superliga B, trouxemos alguns eventos também da Superliga C, que é a terceira divisão, né? O vôlei também tem essas divisões, e mais recentemente aqui nós fomos palco não da despedida, mas da despedida do Serginho da Seleção Brasileira na Arena do Atlético Paranaense, foi montado lá um evento logo depois das Olimpíadas de 2016, sim. E no ano seguinte nós fizemos a Liga Mundial, em 2017, a fase final, até então um dos maiores públicos da Arena, com 34 mil pessoas, um frio de 8 graus, e um espetáculo num sábado à noite com mais de 30 mil pessoas assistindo o vôlei aqui em Curitiba, em uma final, e infelizmente perdemos para a França, mas o Brasil estava na final e foi muito bacana, recentemente foi um dos maiores eventos e oferecimento de entretenimento para o curitibano, principalmente. Jandrei, para a gente fechar a nossa conversa, você acredita que, passado a pandemia, vocês vão ter um pouco de dificuldade de reengrenar, por exemplo, porque vai ter muita dificuldade, embora o vôlei não é um esporte que né? Você não tem choque de contato. Você acredita que dá para virar, dá para girar, dá para fazer acontecer? O que você está imaginando? Os atletas têm medo? Eu tenho participado de várias lives, de várias reuniões, ontem inclusive com alguns presidentes de federações, com o pessoal da CBV também, né? Primeiro que a gente tem o seguinte, né? Em se tratando da nossa realidade aqui de esportes para adolescentes e para jovens, não tem nada antes de voltar às aulas. A gente não pensa em retornar treinamentos, não se fala em treinamento sem antes voltar às aulas, porque as aulas, na verdade, servem como um termômetro do retorno e da convivência entre alunos, entre atletas, né? Sem aulas, sem treinamento, né? E depois de voltar às aulas e liberar os treinamentos, ainda vai 30 ou 40 dias para retomar, para buscar toda aquela pré-temporada que foi feita em fevereiro, e quando iam começar as nossas competições, que é em março, tudo se perdeu. Porque, até os atletas buscam faz atividade física em casa, mas não é a mesma coisa, né? Principalmente no vôlei, que é salto, não é tanto condicionamento físico, mas força e impulsão. E quando você está falando do vôlei, você falou que não tem contato físico, mas a gente sabe que o principal vetor da transmissão são as mãos, né? Sim. E a bola e o vôlei se joga com as mãos. Então, também fala assim, não tem um contato, mas se joga com as mãos. Então, também tem um fator de risco talvez até maior do que o futebol, por exemplo, que se joga com os pés, tem um contato, mas não tem esse vetor que são as mãos na bola, né? A bola pode trabalhar como um vetor da transmissão dessa doença.
Mas o cenário que se apresenta, Zé, para nós, conversando com outros presidentes de modalidades aqui do Estado, das outras modalidades, de federações de outros estados, é um cenário que a gente tem muito medo. Muito medo por quê? Porque as nossas competições aqui, exceto adulto, elas são para adolescentes, para jovens até 19 anos. E será que mesmo liberando as escolas, liberando os treinamentos, os pais vão liberar esses atletas para viajar para uma outra cidade, né? Sendo que a gente ainda não está livre, não tem uma vacina, não tem uma cura efetiva 100% da doença, né? A gente já viveu isso, não com esse tamanho, que foi H1N1, que também paralisou as competições, nós ficamos sem, mas foi menos, porque foi um período menor, mas a gente já viveu isso há 10 anos atrás, se não me engano, 2008, 2009, 10, mas como está agora, que foi uma pandemia que, na verdade, parou tudo, a gente não sabe, e a gente vislumbra um cenário muito sombrio ainda. Eu até brinquei hoje que todo mundo pedindo, quando é que volta as competições? Eu falei assim, por enquanto não abrir o céu e eu não ver um céu azul, por enquanto a gente só vê nuvens, a gente tem informações desencontradas, né, dentro do nosso próprio país, usa isso, não usa aquilo, pode isso, não pode aquilo, aqui libera, aqui fecha, isso pode, isso não pode, né? Então tem muita nuvem em cima da pandemia ainda. Enquanto não abriu o sol, o céu azul, para que mais iluminado possa ser as decisões, né, a gente não tem uma perspectiva. Nós fizemos uma reunião com as nossas equipes aqui na última semana, está fazendo uma semana hoje, e simplesmente todo mundo perguntava, quando é que a gente volta com as competições, André? Eu falei assim, quando é que você volta com os treinos? Não, eu não sei ainda. Então, eu não tenho como precisar. Assim, se você não sabe quando é que você vai treinar, como é que eu vou colocar um prazo para que tenha competição? Então, essa proposta que nós falamos aqui, Zé, ela é super importante para as federações. Porque as federações são entidades que não recebem verba pública, né? A gente faz aqui, a gente se dedica, eu estou no papel de dirigente, tem muitas pessoas que abdicam da sua vida profissional, no caso eu abdiquei do jornalismo, da assessoria de imprensa, para vir para dentro da federação, para gerir o voleibol, né? Fui convidado a fazer isso, tive que abdicar. E a gente quer fazer, todas as federações têm o mesmo propósito, que é desenvolver a modalidade. E sem essa ajuda do governo do estado, vai ser muito difícil a gente ir até o final do ano, né? A gente fazer qualquer competição. Mesmo com essa ajuda será difícil, sem essa ajuda quase que se torna impossível. Porque se você viveu muito lá dentro da secretaria, você sabe como são as realidades dos municípios. Muitas das equipes que existem, não só de vôlei, de qualquer modalidade, é muito mais por uma vontade de um técnico, né, de um professor de educação física, do que pela vontade do secretário ou do prefeito, né? Para que participar dos Jogos Abertos? Isso só vai ter custo, só continua treinando aqui, está ótimo. Se pelo menos assim eu deixo os pais dessas meninas sem ficar reclamando que elas não têm nada para fazer. Tem muito político, na verdade, prefeitos, que pensam assim, infelizmente, né? Então, assim, tudo isso a gente precisa da força, dessa força que você dá. Eu até te faço um apelo para que você faça mesmo essa entrevista com o superintendente da Esporte Paraná, né? Porque nós até estamos aguardando uma resposta oficial. Nós fizemos isso direcionado também ao governador, porque, como eu te falei, né, é até uma ferramenta de política positiva para o governador cancelar. Ele já foi cancelado os jogos escolares, já foi cancelado os Jogos Abertos. O governo anunciou que só vai fazer a fase final dos Jogos da Juventude. Até entendo e concordo, porque é uma geração, né? É um ano. Quem nasceu em 2002 é o que poderia jogar esse ano. Se para o ano que vem esse não vai jogar, mas nos abertos, que cancelou os abertos escolares, todo mundo vai ter oportunidade de competir ainda.
Então, assim, é uma ferramenta política positiva para o governo, porque o governo pode simplesmente falar, ó, os 8 milhões que eram gastos com as coisas, estamos transformando isso em investimento em combate ao coronavírus e tal. E esse repasse para as federações simplesmente cumpre com todo o papel da Secretaria. Porque a Secretaria de Esportes ela não é para fazer equipe, a Secretaria de Esportes não é para fazer... claro que faz, mas o objetivo é fomentar o esporte, como está na Constituição, né? O papel do governo, né, seja ele estadual, municipal ou federal, é fomentar o esporte. E eu acho que com esse repasse ele fomentaria muito, ajudaria as instituições, ajudaria as equipes, diminuiria custo para o município, talvez seja a única luz que a gente vê no fim do túnel até para 2020.